Chamo Ana Vivian. Hoje nós vamos estar aqui numa reunião da Anvipa. Ouvimos muito falar sobre poluição sonora e outras coisas demais. Então hoje a gente vai estar aprofundando mais um pouquinho esse assunto com a nossa vice-presidente da Anvipa, Raquel Soares Lopes, e vamos estar fazendo algumas perguntas para ela estar esclarecendo melhor o que significa Anvipa. Então a minha primeira pergunta não poderia deixar de ser: o que significa a sigla Anvipa? Anvipa significa a Associação Nacional das Vítimas da Poluição Ambiental. Raquel, o que você poderia dizer pra gente? O que é a finalidade? Qual a finalidade da Anvipa na vida das pessoas que sofrem com poluição ambiental e etc? Justamente, a Anvipa veio a combater a poluição ambiental, seja ela sonora, seja sólida. Qualquer tipo de poluição ambiental, a Anvipa veio justamente para ser um apoio à prefeitura, ao estado, ao governo e à sociedade em si de combater essa poluição. Acredita assim que tu possa estar passando pra gente maiores conselhos de como as pessoas devem agir, pessoas que sofrem com poluição ambiental. Qual o conselho adequado que a Anvipa dá para essas pessoas que sofrem com tais poluições? Tá. Gente, primeiramente, assim, algo que eu acho bastante importante é a questão da reciclagem do lixo. Porque quando nós não reciclamos, nós estamos a levar um lixo para as pessoas que já moram no lixo. Então, o primeiro passo que eu dou, que eu também peço para que vocês façam, é realmente a reciclagem do lixo. E outra em relação à poluição ambiental. Não custa nada você sair no seu carro, se divertir para sua festa, para sua balada, mas por que não escutar um som ambiente? Para que então aumentar o som e com isso trazer em si a poluição sonora e o dessossego para as pessoas que ali estão ao redor na vizinhança escutando? Então, dois tipos de conselhos que eu dou em relação à poluição sonora: tentem escutar um som ambiente e comecem a reciclar o lixo, não custa nada. Raquel, obrigada pelas respostas, obrigada pelos conselhos e vamos lá, gente, na próxima entrevista. Gente, vamos para a reunião da Anvipa? Dá licença. Com licença. Vamos entrar aqui na nossa reunião. Hã? Peraí. Depois de escutarmos a nossa vice-presidente da Anvipa, Raquel, que ela esclareceu algumas perguntas, vamos agora com o nosso presidente, o Edson Soares Lopes. Edson Lopes. Corta, não sei o que eu falo, não tinha Soares. Não tinha Soares. Ai, Perdão. Foi sim. Depois tu volta aí, tem que gravar. Vai. Desculpa. Bom, depois de entrevistar a nossa vice-presidente da Anvipa, dando continuidade, depois de entrevistarmos a nossa vice-presidente da Anvipa, Raquel Soares Lopes, a gente vai agora falar com o presidente da Anvipa, que é o senhor Edson Lopes. Tudo bom, senhor Edson? Tudo bem, pessoal. Bem, algumas perguntas ficaram meio assim pra gente. Eu queria saber, assim, de onde surgiu a ideia que o senhor teve? Vou criar a Anvipa. De onde surgiu essa ideia da Anvipa? A ideia da Anvipa surgiu com a preocupação do meio ambiente em relação à poluição de uma forma geral. A ideia surgiu desde o momento da residência em que eu moro. Bom, dando continuidade às nossas entrevistas e sabendo melhor o que é a Anvipa, o que significa, depois de termos falado com a nossa vice-presidente Raquel Soares Lopes, vamos falar agora com o presidente da Anvipa, o senhor Edson Lopes. Tudo bom, senhor Edson? Tudo bem. Bom, a nossa primeira pergunta tinha que ser essa: como surgiu a ideia de criar a Anvipa? A Anvipa surgiu da ideia, da preocupação que nós devemos ter com o nosso planeta, com o meio ambiente, que inclusive, diga-se passagem, é o tema em foco para este século, haja vista que todos os cientistas que trabalham nesta área estão preocupados com a escassez da água, estão preocupados com a camada de ozônio que está sendo cada vez mais devastada, e nós devemos começar hoje, não devemos esperar
primeiro chegar os efeitos para combatermos a causa. Então devemos começar hoje. E a ideia da Anvipa é a de combater de um modo geral toda forma de poluição. Ela originou-se no dia em que foi um clube social com suas bandas, seus equipamentos de som, para a frente de minha residência, onde então começou a tirar o sossego dos nossos vizinhos, inclusive o meu. E ali nós tivemos uma guerra grande com a força do Estado, levantar uma bandeira de todas as formas da poluição, principalmente uma das bandeiras que nós temos levantado. Dando continuidade, depois de entrevistarmos a nossa vice-presidente da Anvipa, Raquel Soares Lopes, a gente vai agora falar com o presidente da Anvipa, que é o senhor Edson Lopes. Tudo bom, senhor Edson? Tudo bem, pessoal. Bem, explicaram meio assim pra gente, saber assim, de onde surgiu a ideia que o senhor teve, vou criar a Anvipa, de onde surgiu essa ideia da Anvipa? A ideia da Anvipa surgiu com a preocupação do meio ambiente em relação à poluição de uma forma geral. A ideia surgiu desde o momento da residência em que eu moro. Bom, dando continuidade às nossas entrevistas e sabendo melhor o que é a Anvipa, o que significa, depois de termos falado com a nossa vice-presidente Raquel Soares Lopes, vamos falar agora com o presidente da Anvipa, o senhor Edson Lopes. Tudo bom, senhor Edson? Tudo bem. Bom, a nossa primeira pergunta tinha que ser essa. Como surgiu a ideia de criar a Anvipa? A Anvipa surgiu da ideia da preocupação que nós devemos ter com o nosso planeta, com o meio ambiente, que inclusive, diga-se passagem, é o tema em foco para este século, haja vista que todos os cientistas que trabalham nesta área estão preocupados com a escassez da água, estão preocupados com a camada de ozônio que está sendo cada vez mais sendo devastada, e nós devemos começar hoje, não devemos esperar primeiro chegar os efeitos para combatermos a causa. Então devemos começar hoje. E a ideia da Anvipa é a de combater de um modo geral toda forma de poluição. Ela originou-se no dia em que foi um clube social com suas bandas, seus equipamentos de som, para a frente de minha residência, onde então começou a tirar o sossego dos nossos vizinhos, inclusive o meu. E ali nós tivemos uma guerra grande com a força do Estado, exigindo que o Estado nos defendesse, porque nós estávamos sendo perturbados em relação ao nosso sossego, e não logramos êxito. Foi então quando nós decidimos levantar uma bandeira e criar uma associação que combatesse de todas as formas da poluição, principalmente uma das bandeiras que nós temos levantado, concernente à poluição sonora. Então daí nós entramos com os procedimentos legais, junto ao Ministério Público, denunciamos o abuso da perturbação do sossego alheio, fomos a um canal de televisão, fomos entrevistados pelo apresentador Ferreira Aragão, e depois dessa entrevista foi que nasceu a ideia de se criar a Anvipa. Nessa entrevista que nós tivemos, fazendo uma denúncia a respeito da perturbação do sossego alheio, foi que ali surgiu a ideia dentro do estúdio da TV Diário aqui em Fortaleza, e onde eu disse, olha, eu vou criar uma associação para combater a poluição sonora. E posteriormente, ao criarmos essa associação, fomos apoiados pela doutora Samar Valesca, que foi a primeira presidente da OAB para a Comissão do Meio Ambiente em 98, 99. Ela nos auxiliou com nossos estatutos, nos muniu de informação, nos muniu de conhecimento, e ela nos ajudou a formar a Anvipa, que hoje está sendo despontada aí como um dos principais órgãos que irá combater aqui todas as espécies de poluição dentro do nosso estado e, diga-se de passagem, a nível nacional. Inclusive já temos convites para abrirmos uma subsede no estado do Piauí e uma subsede no estado do Pernambuco, né? E está se expandindo na cidade de Fortaleza ou no estado do Ceará. Nós temos projeto de visitarmos os 184 municípios do estado do Ceará, e em cada cidade colocarmos um núcleozinho da Anvipa. E a Anvipa surgiu de um conflito que nós tivemos, onde ninguém chegou, nós chegamos e falamos, olha, chegamos para ficar e estamos lutando por isso.
Pra gente ver como a poluição, as vítimas da poluição é mais comum do que a gente imagina. Na verdade, nasceu de vítimas que talvez não soubessem o que fazer bem. A minha próxima pergunta é a seguinte: sei que a finalidade é proteger as vítimas, mas de uma maneira mais ativa, qual é a finalidade da Anvipa? Como ela vai se colocar na vida dessas pessoas que sofrem? A finalidade da Anvipa, hoje nós já contamos com um quadro de 3 advogados para defenderem os direitos dos nossos associados. A finalidade da Anvipa é dar mais tranquilidade para os associados, é nós formularmos seminários para trabalharmos com assunto concernente à poluição de uma forma geral, concernente ao meio ambiente. A finalidade da Anvipa é nos interagirmos com outras entidades, outras instituições que também tratam deste assunto. A finalidade da Anvipa é fazer convênios com o governo do estado, com o governo municipal, com o governo federal, com as autarquias e contribuir de qualquer forma para que o povo receba uma certa educação do meio ambiente e coloque em prática. Sabendo-se que todos os nossos associados recebem benefícios, que nós temos vários convênios com laboratórios óticos, onde os nossos associados eles têm uma vantagem de pagar só metade do preço dos óculos que eles porventura venham a precisar. Temos convênios com lava-jatos, com oficina mecânica, temos convênios, estamos planejando aí comprarmos gêneros alimentícios direto da fonte, direto do produtor, do distribuidor, e repassar para o nosso associado a preço de custo. Temos também que estamos criando a farmácia Anvipa, que é a farmácia onde o nosso associado terá o direito de comprar medicamentos direto lá do laboratório, sem pagar nada mais por isso. Então a finalidade da Anvipa não é somente combater o meio ambiente, mas também trazer benefícios aos nossos associados. Senhor Edson, então, gostaria de perguntar para o senhor nada melhor para dizer para a gente qual é o conselho que o senhor, como presidente da Anvipa, dá para as vítimas, o que elas devem fazer de imediato, vítimas de poluição sonora, poluição ambiental, dentre outras que a gente vai ver melhor até no site mesmo da Anvipa. O conselho que eu dou e a orientação que nós damos, porque a Anvipa não é formada só por mim, pela presidência, mas é uma equipe de pessoas, e eu levo o mérito a todos eles que trabalham, elaborando teses, elaborando projetos, e o conselho que nós sempre estamos orientando aos nossos associados é que quando eles estiverem passando por alguma espécie de privação, por alguma espécie de, digamos assim, estejam sendo prejudicados no seu habitat, no seu ambiente, no seu ir, no seu sair, como a gente percebe aí que nós temos um projeto, por exemplo, de combater esses carros a óleo diesel que estão com seus bicos injetores desregulados, poluindo o ambiente aéreo, né? Nós temos aqui projetos de trabalharmos também córregos rios que estão poluídos. Nós temos vários projetos também, principalmente da poluição sonora, onde existem aquelas pessoas insensíveis que pegam aqueles paredões de som, colocam em áreas urbanas, assim como clubes também sociais que estão inseridas dentro da área urbana, tirando o direito das pessoas de sossegar, de repousar, porque isso é sagrado, é cláusula pétrea da nossa Constituição. E o que nós aconselhamos a nossa sociedade, que não fiquem calados, que procurem os órgãos oficiais, as instituições que trabalham dentro desta área, que nos procurem, que nós temos corpo de advogado, nós temos autorização para representarmos a sociedade, para que nós possamos entrar com um pedido, provocar o Ministério Público, para que ele entre com ação civil pública ou ação civil coletiva, para que os nossos associados sejam beneficiados resolvendo o seu problema. E o conselho que eu dou aos nossos associados e às pessoas que ainda não são nossas associadas, que quem sabe até não venham a ser, mas que elas estimulem dentro de si uma vontade ecológica, o desejo de contribuir, porque se cada um fizer a sua parte, nós teremos um planeta modificado. Falamos muito de associados, agora vamos dizer o que as pessoas devem fazer para se associar ao Anvipa. O que as pessoas devem fazer para... Bom, falamos muito de associados da Anvipa, mas o que as pessoas que não são podem fazer para estar se associando e entrando nesse projeto maravilhoso que de certa forma é a Anvipa? O que as pessoas devem fazer para se associar à Anvipa é muito simples. Primeiro, anote esse telefone, 3474-1599, é o telefone da nossa sede. Vou repetir, 34, deve estar passando caracteres aí embaixo agora,
74 1599, solicitar um horário para fazer adesão, preencher uma ficha de membresia, você passa a ser associado, ser membro da Anvipa, ou acessar o nosso site, que você já está nos vendo inclusive por ele, que é o www.anvipa.com.br ou www.anvipa.org.br. Um direciona o outro para essa página principal. É muito simples, onde você, como associado, você pode desfrutar de assessoria jurídica, você já pode associar dos vários convênios que nós temos, que já foi falado anteriormente. E no mais, é nos ajudar, unindo as forças para que a gente, como um conjunto, a sociedade organizada politicamente, ela tem força. Saiba que você tem força, mas uma andorinha só não faz verão. Precisamos da sua adesão. Então, feliz a nós. Bom, sei que agora vai ter uma reunião das pessoas, dos participantes da Anvipa. Vamos lá, que a gente está doido para ver? Vamos lá. É nosso amigo, irmão, ela não traz tudo. Minha amiga de longas datas, Fernanda Garcês, professora de Educação Física. Oi, Luizinho. A senhora vai? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o transporte aí no táxi. Mas aqui tem carro suficiente, não se preocupe não, se ela quiser ir. A Anvipa tem que ser diploma. Tem que ser rápido. Bom, agora a gente vai falar com a doutora Sâmia Valesca, que ela também é uma associada da Anvipa, no qual é advogada e professora da Universidade Federal do Ceará. Estadual. Federal, ela não tô aqui, Universidade Estadual, no núcleo da Universidade Regional. É mestre em Direito Público, especialista em Direito Civil. A Raquel, você estava contrarregando. Bom, gente, agora a gente vai falar com a professora Sâmia Valesca, que é advogada, é professora da Universidade Estadual do Ceará e mestre em Direito. Bom, sabemos que a Anvipa tem vários associados, associados de diversas áreas, mas eu queria saber da senhora qual a forma de contribuição mais ativamente que a senhora vai estar dando para a Anvipa. Bom, conforme o nosso presidente já havia informado, né? Nós participamos da elaboração do Estatuto da Anvipa, no sentido de dar uma contribuição jurídica mais efetiva para que os objetivos institucionais da Anvipa possam ser implementados pelos seus associados, né? No nosso caso, nós estamos disponíveis a prestar uma consultoria jurídica à associação, como também no sentido de estarmos desenvolvendo projetos para que as metas institucionais possam ser concretizadas. Como? Por meio da implementação no tocante aos municípios, no tocante aos cidadãos, tendo em vista que o meio ambiente é um bem comum de uso do povo, tá certo? É um bem inalienável e cabe às presentes e às futuras gerações resguardar esse direito, ou seja, tomar consciência
de que o meio ambiente começa dentro da nossa casa, de que nós somos responsáveis pelo ambiente urbano, pelo ambiente natural, pelo ambiente cultural e até mesmo pelo ambiente do trabalho, que são as diversas espécies de meio ambiente. E muitas vezes, quando se fala de meio ambiente, se tem por ideia apenas a questão da natureza, da preservação ambiental, digamos assim, de em certo modo você colocar o meio ambiente numa redoma de vidro e torná-lo intocável. Não é assim. O que se propõe é o uso racional, com mudanças qualitativas no que diga respeito à consciência ambiental, para que se saiba usar racionalmente os recursos ambientais que são colocados à nossa disposição. Tendo em vista que já no mundo, numa sociedade informatizada, num mundo de comunicações rápidas, né, as relações elas acabam se tornando um tanto quanto descartáveis. E a nossa vida ela tem que transcender essa descartabilidade da sociedade de consumo. É necessário que as pessoas passem a ter uma consciência ambiental, no sentido de se usar racionalmente os recursos, no sentido de implementar programas de reciclagem, e a reciclagem se dá em mínimos detalhes, seja no tocante a canetas, seja no tocante a realmente papéis, vidros, garrafas, plásticos, etc. Então, essa é uma preocupação do mundo moderno, do mundo contemporâneo, e que a Anvipa chega exatamente para discutir essas situações, quer dizer, para resgatar aquela concepção de que o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Repete, doutora Sâmia. Doutora Sâmia, muito obrigada pelas explicações dadas agora. E tem algumas últimas palavras que a senhora gostaria de dar para aquelas pessoas que sofrem com a poluição de diversas formas? A sociedade civil organizada, que se dá exatamente através das associações, ela tem um tremendo poder em suas mãos. Então, as pessoas elas têm que sair do seu casulo e têm que buscar realmente o resguardo dos seus direitos, seja através da Anvipa, seja mesmo buscando o apoio nos núcleos do Ministério Público, para que essa omissão, esse sentimento de impunidade que paira entre os poluidores, ele deixe de existir e a legislação ambiental ela cumpra realmente a sua função social de trazer uma melhoria na qualidade de vida para as pessoas. Obrigada. Uma turma aí agora, para esse mês. Olha só, é 2 anos que vem. R$300. Quantos dias? Na realidade são 6 meses, né? Mas só é o seguinte, você vê como você na realidade são 30 horas. Tá entendendo? Só está faltando a Rita aqui, né, da diretoria. Tá chegando, né? Mas um dos motivos desta reunião é o que nós podemos fazer, porque é o seguinte, a Anvipa já é uma realidade, já temos vários projetos, já temos vários convênios. Como vocês têm acompanhado, e quem não tem ainda o panfletinho aqui, segura aí. Já tem, né, irmão? Aqui é um projeto singular, bem simplório do que nós das conquistas que nós já fizemos, né? E nós também estaremos fazendo aqui uma força-tarefa com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, para combatermos aqui um mal que não é só em Fortaleza, é no Brasil inteiro, que é a área concernente à poluição sonora, que tem muita gente prejudicada. De forma que nós aqui estamos tirando água de pedra. A associação já está devidamente legalizada, somos uma realidade de fato de direito, mas eu gostaria de saber, porque a principal motivo dessa reunião é porque eu estou me sentindo cansado, porque eu estou fazendo tudo praticamente sozinho, eu e o Noanéis, que tem estado do meu lado, toda hora aí, dentro das limitações dele, nós estamos fazendo só, e nós somos uma equipe
E eu gostaria de saber aqui na diretoria, inclusive minha filha aqui, que é a vice-presidente, certo? Que tem dado muito pouca contribuição à VIPA, aqui nesse passagem, certo? A contribuição deve ter sido mínima. Tem sido em arte, não pode colocar isso no site, não. E a finalidade dessa reunião, eu quero saber quem é que realmente está vestindo a camisa da Anvipa, porque a Anvipa ela tem voos para serem realizados, realmente voos grandes. Isso aqui é uma ideia divina, é um projeto de Deus que nasceu através de uma grande tribulação. Até um soco na cara eu levei para poder a gente criar a Anvipa, certo? Mas nós somos o tipo de pessoa que não nos encurvamos na primeira dificuldade. Quanto mais chibata, mais dá vontade do cabo levantar a cabeça e ir para a guerra. Pelo menos nós somos desse jeito. E a Anvipa tem demonstrado aí que é um plano divino e que nós iremos conseguir muitas coisas para a nossa sociedade. Eu costumo dizer, desde criança, eu tenho um ditado comigo, que eu sempre disse para Deus: Deus, eu não quero morrer sem que eu faça algo grande, para que as pessoas lembrem de mim, quando lembrar de mim, lembrem com carinho. Lembrem que a gente fez algo em prol da sociedade. Eu sempre tenho dito para Deus que eu não quero passar despercebido aqui nesse curto espaço de vida que nós temos. Perdi muito tempo, é verdade, mas nunca se deve desistir dos sonhos. Eu creio que a Anvipa é um portal aberto para que a gente realize os sonhos que a gente sempre tem desejado. E esses sonhos, eu não quero sonhar sozinho, eu quero que vocês sonhem comigo, eu quero sonhar com vocês também. E eu quero saber, em primeira mão aqui, a responsabilidade de vocês para vestir a camisa. Porque nós precisamos de uma equipe que trabalhe, uma equipe que realmente manifeste ideia, manifeste incentivo, que tenha aquilo que eu falei, coletividade. Pois é, que seja participativo e que tenha iniciativa, né? Não ficar esperando somente do presidente. Participação. Ficar esperando somente do presidente, o presidente ficar chamando, ficar praticamente implorando uma reunião, tá entendendo? Pessoal, então eu quero saber o seguinte: quem é que realmente... Pois é, eu quero saber quem é que quer realmente abraçar, porque vem muita coisa boa para nós aí, muita coisa. O nosso vereador eleito aí, ele conversando comigo em off, né, que isso aqui é uma coisa que eu estava oficializado, ele nos prometeu apoio, certo? Inclusive a prefeita vai marcar uma reunião conosco, certo? Ele cogitou a possibilidade da prefeitura nos doar 6 carros para ajudarmos o Disque Silêncio, certo? Para botar nesses carros a Anvipa fiscalização sonora, né? Nós vamos formar equipes para fiscalizarmos, inclusive uma verba anual para a Anvipa. Isso daí são coisas que estão, obviamente, nas áreas da informalidade, apenas só das promessas, né? Mas são promessas que nós já temos assim, o que? Uma luz no fim do túnel a ser seguida. Porque condição ele tem para fazer isso, porque é um homem público. Foi eleito agora na segunda surpresa, mas nós já sabemos que ele vai sentar na cadeira, porque já foi feito o acordo político, certo? Porque isso aí eu estou falando com propriedade, porque é o que já falei, já temos o acerto com ele, né? E ele vai trabalhar no sentido de trazer realmente benefícios para a nossa associação, para que nós possamos distribuir esse benefício em prol da sociedade, dos nossos associados e não associados, à coletividade de modo geral, porque afinal de contas é para isso que existe a sociedade, é trabalhando no coletivo. E eu quero saber se quem não tiver disposto realmente a continuar, eu preferia até que pedisse permissão para dar uma volta e dissesse: olha, eu não quero mais continuar, mas se está sonhando um projeto comigo, pois que sonhe mesmo para valer, certo? Por exemplo, nós estamos com esse panfleto aí, que é o nosso marco inicial, porque nós ainda estamos na informalidade. Esse folhazinho aqui eu passei praticamente uma semana para criar, porque não é fácil criar. Dentro da VIP eu estou sendo o relator, eu estou sendo o design, eu estou sendo o artista gráfico, né? Estou sendo o secretário e tudo, obviamente não querendo desmerecer aqui o nosso diretor de projetos, que afinal de contas, todos esses projetos aqui nasceram na cabeça do nosso diretor de projetos, que é o Boné, né? Eu apenas consigo desenvolver. E graças a Deus tem me dado a habilidade para desenvolver esse folhazinho aqui, que vai abençoar muitas pessoas, né?
É o nosso marco inicial. A partir do momento em que nós recebemos o CNPJ e nos tornamos pessoa jurídica de fato de direito, aí desenvolvemos esse folder para quê? Na intenção de fazermos 50 mil folders desses e formarmos a equipe dentro do nosso próprio associado para atacarmos casa por casa, mostrando o projeto, convocando o povo para o sentimento ecológico. É se distribuir para todo. Esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo. E, consequentemente a isso, trabalharmos naquilo que todo mundo deve ter, a consciência ecológica, porque os cientistas estão falando aí, com mais 50 anos acaba a água no planeta. Com mais 100 anos a água vai se extinguir por completo. Vamos começar agora, porque tem muita gente que pensa, mas não vou estar vivo para isso, não. E os nossos filhos? E os nossos netos?